Fala, meu povo! Vamos para mais um café pedagógico, um espaço onde a gente tem uma troca de conhecimento rápido, direto, prático, objetivo, com a intenção de ajudar e de fazer com que a nossa equipe aí, com que as nossas aulas sejam melhores, né? Essa é a ideia. No último café que nós gravamos aqui, né, e passamos, a gente falou sobre a liderança do professor em sala de aula, a importância do professor enquanto líder em sala de aula. E aí a gente teve algumas características, né, que eu posso relembrar para você aqui: integridade, prestativo, humilde, visionário, decidido, disciplinado, passional, leal, bom ouvinte, influente, ambicioso, carismático. São características do líder aplicadas à pessoa do professor. Agora, eu quero tratar aqui, jogar para a mesa, para que a gente possa ver a liderança do professor em sala. As características intrínsecas do professor enquanto líder da sala. E aí a gente tem algumas que vamos tratar aqui. A primeira, domínio do assunto. Domínio do assunto é o que transparece, né, a autoridade. Como liderança é um processo onde não há espaço para você impor nada ao outro, né? Porque liderança não se impõe, liderança se conquista. O professor ele vai nesse mesmo caminho, quando ele ganha a confiança da turma através do domínio do assunto que ele demonstra. E isso é com naturalidade. Não é com altivez, não é com soberba, não é com arrogância. Simplesmente ele tem propriedade para falar do assunto que ele se propôs a apurar, a falar. Mas aqui eu quero dividir três grupos específicos, né? Quando se trata de domínio do assunto. É os professores vocacionados exclusivos, os vocacionados não exclusivos e os não vocacionados. Os vocacionados exclusivos, a minha concepção, essa classificação é minha, são aqueles que vivem única e exclusivamente da educação. Todas as suas atividades, seus empreendimentos são na área educacional. Os vocacionados não exclusivos são aqueles que atuam em determinado setor em algum período do dia e em outro período ministram aulas. Um professor que é advogado durante o dia e à noite ministra aulas de direito em uma faculdade. Mas ele é vocacionado para aquilo. Ele tem domínio do assunto, ele tem inclinação para explicar, inclinação para a docência. E os não vocacionados, que são aqueles que não têm a aptidão, não têm a inclinação para a docência. E muitas vezes estão no meio da docência apenas por estar. Onde queremos chegar? O domínio do assunto, ele não passa apenas pela minha vivência ou experiência, mas ele passa pelo tempo que eu me dedico a estudar e a preparar as aulas. Porque eu posso ter o domínio do assunto, eu posso saber o assunto, mas quando eu vou para o segundo ponto ali, ó, clareza e objetividade na exposição, eu não consigo passar. E isso pode ser resolvido, entre tantas outras possibilidades, através da preparação da aula, do estudo, da melhoria. Tem pessoas que, lamentavelmente, não conseguem passar o que sabem, mas tem outras que, com a dedicação, com o estudo, com o aprofundamento, eles vão melhorando, eles vão se adaptando, eles vão se aperfeiçoando. Então, dominar o assunto e ter clareza na explicação desse assunto. E você começa a ter clareza quando você começa a olhar pela ótica do aluno, a empatia, né? Você se coloca no lugar do aluno e pergunta: eu entenderia o que estou explicando aqui? Eu compreenderia as linhas de raciocínio que eu montei? Então, o professor precisa ser claro, ele precisa ser objetivo na explicação. Nada de ser prolixo. Para explicar uma coisa, vai de A a Z. Não. Objetividade, clareza, né? Determinação, ser
ali uma questão bem em síntese, prática e direta. E o domínio também é adquirido pela atualização constante. Professores que não estudam, professores que não dedicam um tempo para preparar a sua aula, para montar o seu plano de aula. Já disse, aquele plano de aula que nós recebemos é um modelo. Tá? Aquilo ali não é algo fixo, ele é flexível. Mas eu preciso ter o meu plano de aula, o que eu vou abordar, como vou abordar, que tipo de trabalho vou fazer, que objetivos quero alcançar. Isso faz parte. Dinamismo, fundamental. Né? Na aula, você saber quebrar o gelo. Na aula, você saber utilizar mais de uma metodologia de ensino. Você começa com o slide, mas ao mesmo tempo que você está no slide, você está fazendo apontamentos no quadro, explicando, pegando palavras-chave do quadro, do slide, colocando no quadro. Né? Você usa técnicas para poder passar o conteúdo, usa um Kahoot da vida, uma tecnologia, faz um exercício, faz um estudo de caso, faz uma dinâmica, faz a turma promover um evento, né, um workshop, um simpósio, um seminário, convida outras turmas para poder assistir. Isso é dinamismo. Dinamismo não é palhaçada, dinamismo não é vídeo de TikTok, dinamismo não é fazer graça para aluno rir. Não, de forma alguma. É você quebrar o ritmo da aula. E também, quando a gente fala de dinamismo, atrelado a isso está o carisma. No vídeo passado, nós falamos aqui, professores rígidos, inflexíveis, né? O que tem de mais o professor contar uma piada, ou rir da piada de um aluno, ou ter um momento de risada na sala, um caso engraçado que ele vivenciou, ou sabe contar, daquela quebrada de gelo. Nós somos provedores de um ambiente de aprendizado tranquilo. Quando a gente vai para a pedagogia cristã, por exemplo, você observa os lugares que Jesus parava para ensinar. Tem uma passagem lá em João, acho que é no capítulo 6, não me lembro agora, né? Mas ele vai ao mar, puxa um barco, senta e do barco ensina as multidões. As multidões paradas, ouvindo aquele ensinamento, a música de fundo, o barulho das ondas, o silêncio, o vento, um ambiente agradável, a aprendizagem flui. Nós temos esse papel. A empatia, né? Nos colocarmos no lugar dos alunos e entender que a dificuldade de um aluno, nós também passamos por isso. Eu sei que tem as regras, mas a autoridade é do professor. Por exemplo, um caso simples, nós sabemos que a prova dura 40 minutos. Depois de 40 minutos, o primeiro que quiser sair, pode sair. Mas aí você sabe que, e aí quem chegar não faz mais. Mas você sabe que tem um aluno que é esforçado, que corre atrás, que estuda, e se atrasou nesse dia e teve algum problema, você pode se colocar no lugar dele e falar, olha, faz, não tem nenhum problema, depois eu resolvo. A autoridade é sua, ninguém vai lhe crucificar por conta disso. Agora você precisa também pesar, saber quem é um aluno. Né? Verificar essas questões. A autoridade, a autonomia é sua. Existe a regra, existe. Mas tem a exceção quando se trata de empatia. Eu vou fazer um aluno voltar ou fazer uma prova depois, eu sabendo quem é aquele aluno, eu sabendo o esforço que ele tem durante a minha aula. Empatia, se colocar no lugar do aluno. Improviso, isso aqui é fundamental. Tem professor que, se ele chegar na aula e o computador não funcionar, acabou para ele. Porque ele não sabe improvisar no quadro. Se ele chegar para a aula e aquilo que ele, por exemplo, ele convidou alguém para dar uma palestra, aquela pessoa não foi, ele se desespera, porque ele não sabe improvisar. E improvisar faz parte disso. Agora, a improvisação ela é resultado do acúmulo de conhecimento e de experiência. Por isso que professor que não estuda, professor que não se atualiza, professor que não corre atrás, professor que não se capacita, ele tem uma dificuldade absurda de improviso. Absurda. A percepção. Percepção e visão da sala. Percepção, lembra, a sala ela fala. Ela fala de forma que você escute, mas ela fala de forma que você perceba. Os alunos podem dar sinal de que aquele ritmo de aula tá chato. Ah, mas é o chato. Ah, é o tédio que vai ensinar. Essa pedagogia, por favor, joga fora. Tá? A gente não está fazendo apologia aqui à mesmice. A gente está falando que insistir em uma mesma didática, a turma pode sinalizar e falar, não estamos aguentando mais 40, 50 slides. Não estamos aguentando mais 30, 40 slides, 50 slides em um sábado, em uma noite. Bota um exercício, bota um estudo de caso. Faça algo diferente, professor. Eles podem não verbalizar,
Mas se você tiver percepção, você vai entender o que eles estão falando. O que eles estão mostrando. A sinestesia está falando. Né? A visão da sala. O professor, além de ter uma visão privilegiada, porque vê todos, ele é o principal alvo ali na frente. Então ele precisa perceber, ver essa sala como um todo e entender ali quais são as necessidades, cultura e qual é o clima daquela sala, para que ele possa então promover algo que dê certo. Porque pela falta de visão muitas vezes do professor, ele acaba lançando uma proposta que não é o perfil da turma. Ele acaba lançando algo que não é da estirpe daquela turma ali. Aí acaba tendo choque. Quando ele tem uma visão aberta, ele vai saber direitinho. Essa turma, ela vai andar dessa maneira. A minha estratégia vai ser dessa forma. Minha abordagem vai ser dessa forma. E o principal, engajamento com os alunos. Engajamento não é intimidade. Engajamento não é você romper a barreira. Mas engajamento não é limitar o aluno de vir até você. Engajamento passa pelo carisma, passa pela empatia. Estar engajado com os alunos é você estar alinhado, no sentido de que eles sabem que você é professor, mas eles sabem também que você é humano. Eles sabem também que podem contar com você. Eles sabem que a qualquer momento que eles pedirem, que eles chegarem, você vai estar lá disponível para ajudar. Eles sabem que você também vai dar a bronca. Isso é engajamento com o aluno. Não é intimidade, não é romper espaço vital, não é deixar o aluno fazer tudo o que ele quer. Não. Estar engajado com o aluno é você ter essa percepção com ele. Tem professor que bota o muro, aluno lá e eu aqui. Não vai entender como funciona a mecânica da educação. Tá? Você tem um líder, não pode estar distante do seu liderado, você tem que estar perto. E ao estar perto, abre aspas para o que eu vou falar, se impõe respeito. Não pela força, mas pela maneira como você fala, pela maneira como você age, pela maneira como você explica, pela maneira como você se comporta, eles vão te respeitar sem você precisar estar gritando. Quem manda aqui sou eu, a autoridade da sala é minha. Quem vive repetindo isso toda hora é porque já perdeu a autoridade, certo? Então, meu querido, essas aí são algumas características da liderança do professor em sala de aula. Te aguardo no próximo café.